Olá, tudo bem? Sou José Machado. Estamos aqui hoje no nosso canal. Queria agradecer a presença da doutora Ana Jovina, pediatra, nossa colega, conterrânea lá de Itabaiana. Muito obrigado pela presença aqui hoje. É um prazer muito grande estar aqui. Eu que agradeço o convite de poder estar conversando com um colega, um ex-aluno, um conterrâneo da minha cidade. Estou muito feliz em estar Ah, aqui. muito obrigado. Hoje a ideia da gente é falar um pouco sobre dor abdominal aguda. Quando a mãe deve se preocupar, quando a mãe não deve se preocupar. E assim, é só falar os sintomas e deixar um pouco mais claro isso, de quando é que a mãe deve levar a criança ao pronto-socorro e o que é que ela pode esperar no pronto-socorro como pode evoluir essa dor. Dor é uma coisa que angustia muito as famílias, né? Febre, eu acho que febre é o que ganha e dor é o que vem em seguida, né? E a dor abdominal é uma das dores mais frequentes na pediatria, tanto aguda como recorrente. Uhum, E que a gente, algumas vezes, sim, tem que se preocupar. A dor abdominal pode não ser nada, pode ser só uma dor funcional, mas a gente pode estar diante de uma causa orgânica ali também, né? Então, o que a gente tem que se preocupar é quando a dor vem associada a sinais de alerta, sinais de justo. alarme, os alertas vermelhos, as bandeiras vermelhas, né? Aí a gente tem que ter mais um cuidado, olhar melhor para aquela criança. É, o que eu gosto de falar muito pra mãe é que assim, quando uma criança sente uma dor, seja ela abdominal ou não, e ela para de fazer o que estava fazendo, se estava brincando, para de brincar, se estava comendo, para de comer e reclama da dor, é uma dor que a gente tem que começar a se preocupar. E se é uma dor persistente, que não melhora, mesmo se dando dipirona, um Buscopan, qualquer coisa que seja uma dor que mantém, é uma dor que a gente tem que se preocupar, é uma dor que precisa levar para o pronto-socorro. Acredito que outra coisa também associada é uma dor com febre, Sim. né? É, e a gente tem que a gente geralmente na pediatria, a gente divide os sinais de alerta por idade. Se eu tenho um lactente, uma criança pequena, que está muito chorosa, que a mãe acredita que é uma dor na barriga, e aquela criança tem uma parada de eliminação de fezes, ou umas fezes sanguinolentas, mesmo que esteja sem febre, aí a gente se preocupa muito. Quando cresce mais um pouquinho, que já verbaliza, é exatamente o que você falou, né? Aquela criança que chega, mamãe, tô com a barriga doendo, e continua brincando, comendo, correndo. Ali não preocupa muito a gente, não. Mas quando a criança, a gente olha e diz, essa criança não está bem, essa criança está muito quietinha, deixou de brincar, deixou de fazer as atividades habituais, está deitadinha, ali preocupa. Com certeza. Preocupa e se vier associado à febre, não é alguma coisa funcional. Tem uma causa orgânica que a gente tem que pesquisar o que é que está acontecendo. Não, até assim, né? Por exemplo, abaixo de 4 anos, mais ou menos, que a criança já tem uma certa dificuldade de comunicação e de falar com clareza o que está sentindo, é muito difícil o diagnóstico, principalmente de algo cirúrgico, como apendicite, invaginação. Então é muito importante o feeling da mãe. A mãe dizer, Sim. olha, meu doutor, meu filho tá diferente, ele não é assim, ele não costuma ficar assim, ele não costuma reclamar, ele não costuma chorar tanto, ele não vomita, o cocô dele não é assim, tem alguma coisa de errada. Então é Isso. um feedback muito importante a gente ter essa conversa com a mãe, que mudou. E ninguém conhece melhor o filho do que a mãe, né? Então, eu costumo dizer aos meus alunos, toda queixa de uma mãe tem que ser valorizada. Com Porque a certeza. mãe conhece seu filho. Se ela chega pra gente e diz, meu filho não é assim, como você bem falou, meu filho está diferente, valorize. A anamnese tem que ser sempre muito bem feita, o exame físico tem que ser muito bem feito. Não desvalorize aquela informação da mãe. Com certeza. E assim, a dor abdominal tem as causas orgânicas, as causas funcionais e as causas cirúrgicas dentre as causas orgânicas, né? Que eu gosto de puxar um pouco a sardinha pro meu lado, né? E é a grande preocupação do pediatra, o grande medo do pediatra é a dor abdominal cirúrgica. Sim. Será que a gente está diante de um abdômen agudo obstrutivo? Será que é um abdômen agudo inflamatório? E é essa a nossa grande preocupação, em não perder tempo. E não perder tempo, Não que é perder tempo naquela importantíssimo. situação. Importante somente algo mais grave, um abdômen agudo vascular, um abdômen agudo obstrutivo, uma invaginação, por exemplo, que quanto mais cedo se opera, melhor o prognóstico, melhor a evolução da criança, melhor para o intestino, mais fácil é a cirurgia, mais fácil é a recuperação, menos tempo fica no hospital, né? Mas eu acho que o que mais se preocupa, mais se fala quando pensa em dor abdominal é a apendicite, né? Sim, sim, é apendicite. Mas seria importante a gente conversar com as famílias, aquela idade que é mais provável de ser apendicite e a evolução, né? Aham. Então, quando seria? Quando é que qual é a idade que a gente pensa mais de uma apendicite? Quanto mais velha a criança, mais fácil ter apendicite. Então, eu diria por volta dos 6 até os 12 anos, é mais comum. Abaixo, pode acontecer? Pode. É raro. É raro uma apendicite numa criança de 2 anos? É raro, mas pode acontecer.
tá certo? Mas não é a primeira hipótese diagnóstica, é a primeira coisa que a gente vai pensar. Agora, uma criança dos seus 6, 7 anos, que já sabe mais ou menos o que tá falando e fala, oi mãe, eu tô com uma dor aqui do lado, anda meio tortinho, não anda direito, não consegue ficar com o corpo ereto, aí a gente tem que começar a pensar. É como falou, fazer uma anamnese bem feita, um exame físico, né? Fazer o famoso DB, a descompressão brusca, positiva. Tudo isso vão ser sinais que a gente vai começar a pensar em apendicite. E a evolução, né? Então, E evolução. hoje a criança está pior do que o que estava ontem. Sim. Então, se a mãe chegar para a gente e dizer, olha, doutora, ontem começou assim, mas hoje ele está pior do que ontem. Ali já acende o sinal de alerta. Ali a gente já vai pensar, será que é alguma coisa obstrutiva? Será que é alguma coisa infecciosa? E assim, o grande medo do pediatra é deixar passar um tempo e não dar um diagnóstico de um apendicite. Com certeza, mas é muito importante a mãe também perceber isso cedo e ir pro pronto-socorro, para não perder tempo. Agora, se for aquela dor, ele tinha uma dor assim semana passada, melhorou, mês passado, melhorou. Melhorou quando? Não, melhorou em umas 2 horas. Aí a gente já fica mais tranquilo. Mas se é realmente uma dor que ontem tava melhor e hoje tá piorando, Aí a gente precisa ver com mais cuidado. E se vem associada a vômito, a uma temperatura, habitualmente a gente vê na apendicite, não vê uma temperatura tão elevada, não, né? não. Aquela criança Uns subfebril, 37, 37,5. isso, que tá assim, bem prostradinha, que você faz o analgésico. Ela melhora, mas não fica bem. Não, A não quer dor comer. continua, isso, dá uma aliviada, mas melhorou. Mas ela continua ali deitadinha, não come, habitualmente para de fazer cocô, para de soltar gases. Então, ali já acende o alerta. Vou precisar do cirurgião. Aí que a gente entra em ação. Mas é bem isso. E, assim, normalmente no pronto-socorro, né? Tem muitos pediatras que acabam perguntando pra gente o que é que a gente faz. Bom, é muito. Hoje em dia, né, com a popularização da medicina, muita gente questiona, muita gente vê vídeo, muita gente pergunta. Então acaba só com o exame físico, a gente não acaba indicando a cirurgia. Por mais que a gente já saiba que é apendicite ou que não saiba, a gente acaba pedindo sempre algum exame de imagem. E hoje em dia o ultrassom está sendo muito bem feito, a gente está com profissionais no estado excelentes, né, que conseguem fazer o ultrassom e conseguem já ver o apêndice e dar o diagnóstico. Então a gente acaba sempre abrindo mão desse exame, pedindo o ultrassom para poder complementar o diagnóstico e partir para uma cirurgia. Eu acho que eu sou da época de pronto-socorro que a gente examinava a criança, suspeitava de apendicite, já pedia um raio-x e ortostase para ver nível líquido e chamava o cirurgião. E o cirurgião colocava na sala com aquele raio-x, mas hoje a gente tem outras possibilidades, né? Uhum. Hoje o ultrassom é um exame fácil de fazer, não é tão caro, não vai trazer nenhum prejuízo e vai ajudar muito. E a gente tem, como você falou, excelentes ultrassonografistas em todo lugar. Eu trabalho em Itabaiana, trabalho no interior e consigo fazer, na clínica que eu trabalho, uma ultrassonografia de urgência. Falamos com os colegas e eles conseguem fazer. Sim. Então, se a gente tem a possibilidade de lançar a mão, de fazer um diagnóstico mais preciso, mais assertivo e mais precoce, a gente tem que usar, assim, a tecnologia ao nosso favor, a favor do paciente. Com certeza. E hoje em dia as cirurgias estão muito menos invasivas para a criança, né? A gente consegue, acho que mais de 95% das vezes, somente nos hospitais particulares, a gente acaba fazendo cirurgia por vídeo, que a evolução é extremamente melhor para a criança. Um dia, às vezes até a gente consegue dar alta no mesmo dia. É uma beleza. A gente faz com cortes pequenos, a gente consegue resolver, fica muito melhor, não tem a disseminação, não tem infecção de ferida operatória. A cicatriz, a parte estética que também é importante, né? E uma coisa importante para a criança é passar pouco tempo no hospital, né? As crianças têm pavor ao hospital. Então, assim, Deus do céu. uma mãe dormir em casa faz uma diferença danada. Então, você poder fazer uma cirurgia, liberar naquele mesmo dia, com segurança, liberar com tranquilidade, sabendo que foi uma cirurgia que não foi tão invasiva, que ele vai ter um pós-operatório bem melhor e que vai logo para casa, deshospitalizou, é o que a gente precisa, né? Mas para conseguir isso tem que ter o diagnóstico precoce, né? Porque se for uma apendicite mais complicada, uma invaginação que já estava há muito tempo, ou se for um abdômen agudo obstrutivo que já está há muito tempo, quanto mais tarde o diagnóstico, mais difícil a cirurgia. E pior a recuperação do pós-operatório. Sim. Então a gente não perder tempo. E não perder tempo. Pensar, como a gente conversou, o ultrassom é um exame fácil de fazer, sem nenhum risco, risco mínimo para o paciente, quase não tem risco. Então, pensou, faz ultrassom. Se você ainda continua pensando que é e o ultrassom ainda veio normal, repete o ultrassom.
Não tem problema você repetir o ultrassom Não, no não outro tem dia. Eu posso fazer problema 10 nenhum. vezes Não que eu tem queira. problema nenhum. Ah, não deu para ver, não sei, acho que estou em dúvida. Porque acontece também, né? Dependendo da localização do apêndice, nem sempre você consegue ver, consegue fechar, mas a clínica é muito sugestiva. Espera mais um pouquinho, 6 horas, repete depois do ultrassom para a gente fechar esse diagnóstico com mais tranquilidade e não colocar uma criança no centro cirúrgico sem uma certeza. Não, com certeza. Com certeza. E além dos abdômenes agudos obstrutivos, a gente viu muito na COVID dor abdominal relacionada à adenite. Ah, bastante. É um problema, é um diagnóstico bastante. diferencial muito difícil para a Bastante. gente, né? Assim, eu acredito que a adenite e a tiflite, que é a inflamação do seco, são dois diagnósticos diferenciais muito difíceis da apendicite. Por quê? Porque o exame clínico e o exame físico é igual. É igual, igual, igual. O que vai mudar é o ultrassom. Que o ultrassom, às vezes, não é sempre, vai conseguir ver o linfonodo, que é a íngua, inflamada naquela partezinha no abdômen inferior, tá certo? E aí pode vir também o espessamento da parede do intestino. E isso não necessariamente é apendicite, mas a evolução, a dor, às vezes a dor é até maior do que a apendicite. Exatamente. E é uma angústia muito Uma grande. angústia, uma angústia. Na COVID, a gente teve muita Muita. adenite. Quando a gente tem um aumento dos quadros virais, a gente tem mais adenites. Porque é o que eu falo pra mãe. Na criança, o intestino, o meso, que é a parte da vascularização do intestino, quer dizer, o mesentérico, né? Que é a parte da vascularização que é responsável pelo intestino, tem muita íngua, tem muito linfonodo. No adulto, não tanto. Mas essa parte é uma parte de defesa muito importante para as crianças. Por conta que ela acaba colocando muita coisa na boca, come de tudo, ingere e tal. Então tem muito linfonodo no intraabdominal. Então é muito mais fácil a criança fazer quadro de adenite, principalmente por alguma infecção viral, do que um adulto. Sim, sim. E a gente não tem muito o que fazer nas Não, adenites, a não ser aguardar. Algumas vezes tem indicação da medicação, mas é angustiante para a família a gente dizer, ó, muito. não é cirúrgico, não é apendicite, é uma inflamação, mas não é no apêndice, é uma inflamação nos gangliozinhos que estão aí inflamadinhos, estão crescidos. Isso dói, mas a gente vai ter que aguardar. Não, acho que é o pior pra mãe. É Tipo assim, angustiante. é como se tivesse dito, tipo, ó, não é nada, vai doer, continue. Não, mas não é Espere. assim, né? É uma doença, o tratamento é anti-inflamatório, analgésico e hidratar. Hidratar, E esperar, esperar. esperar. Tem que ter paciência. Isso é uma coisa que tá acontecendo muito hoje em dia, é que, tipo, muitas famílias vêm com a ideia do mediatismo. De que vai para o hospital e vai tomar um medicamento, ou vai operar e imediatamente vai ser resolvido. E não são todas as doenças que são assim. Exatamente. E não só as mães, mas as crianças também. Essas crianças de hoje são muito impacientes, Muito. muito imediatistas, sim. Então eles não querem, mas não passou, eu tomei o remédio, tem 10 minutos e não passou, eu estou assim desde ontem e não melhora. É uma geração do que tem que resolver agora. É. E na medicina não é assim que Não, funciona. o corpo da gente não é assim. A gente tem que esperar a evolução natural da doença. Tem doenças que não tem um remédio para curar a doença. A gente Não. vai tratar o sintoma e esperar a evolução. Na grande maioria das vezes são doenças benignas que vai se resolver, mas a gente tem que ter paciência para Tem que esperar. ter paciência. E a paciente tem que confiar no seu médico, no médico que você escolheu. Com certeza, tem que confiar. A adenite mesentérica são duas coisas, paciência e confiança. Exatamente, exatamente. E já fez o diagnóstico diferencial? Acho que o grande diagnóstico diferencial dessa dor abdominal intensa aguda é apendicite. É Fez apendicite. ultrassom, não é apendicite, não está piorando a cada dia. Não melhora Não imediatamente. melhora. Mas não vai ter uma piora progressiva como a gente espera na apendicite. É esperar. Demora uns 3 a 5 dias para melhorar. E pode recorrer, né? E pode E pode recorrer. E recorrer. pode daqui a 1 mês, 2 meses, voltar a ter. Mas outra adenite, o gânglio tá lá, O gânglio tá lá. vai inflamar. E que bom vai que teve adoecer. adenite. Se teve adenite, quer dizer que o corpo se defendeu contra alguma coisa. Exatamente, exatamente. É um mecanismo de defesa. Como a gente diz às mães também, febre não é ruim. Febre é um sinal. Ah, pode ter uma convulsão? Pode, mas convulsão não é para quem quer, para quem pode. Tem que ter a predisposição para ter a convulsão. Então é aguardar, medicar e aguardar. Medicar e aguardar, tem que ter paciência. Uhum. E confiar no seu serviço, confiar no Com seu profissional. certeza. Então tem que escolher um profissional que você se sinta confiante. Uhum, isso. E hoje em dia também a gente tem muita dor abdominal funcional, né? Aquela Bastante. dor que você não acha um substrato anatômico, nem metabólico, mas está lá. Não é Ó. uma dor
psicológica, não, é uma dor que existe. Principalmente em criança, que tem todo o desenvolvimento da parte do intestino, a parte gástrica. Às vezes tem uma alergia que ainda tá em diagnóstico. E tem essa dor recorrente. E que é muito frustrante para a mãe ir para o pronto-socorro com essa queixa da dor. Fazer todos os exames e escutar, está normal. Mas quando ela escuta está normal, ela fica muito frustrada, porque fica como se fosse assim, a dor do meu filho vai continuar. Mas não é assim. Quer dizer assim, não tem nada agudo para ser resolvido no momento. Sim, eu não tenho um substrato anatômico, metabólico, mas eu posso ter uma hipermotilidade que está causando aquela dor, uma desbiose que está causando aquela dor, um limiar de dor mais baixo que qualquer distensão. Aquela criança vai sentir dor. A gente tem que mostrar para a família que existe uma justificativa para aquela dor, mas que a gente não encontra, né, através de exames e que a gente vai precisar acompanhar, mas que não vai ter nenhuma gravidade. É nesse sentido que a gente, principalmente nas dores funcionais, que a gente chama atenção para os sinais de alerta. Se é uma dor que não se afasta do umbigo, a gente costuma dizer que dor que se afasta do umbigo é uma dor que acende o alerta para a gente. Sim. Que não vem associado a sinais e sintomas gerais. A criança come, a criança dorme, a criança brinca, a criança não está perdendo peso, não tem um sangramento, não tem uma icterícia, não tem uma diarreia. Às vezes até tem uma diarreia, né? Mas é uma diarreia que não tem uma maior gravidade, não vomita, não tem uma febre. Então, não tem um sinal de alerta que a gente precisa internar para investigar, nem está enchendo essa criança de exames. Observar. Com certeza. Observar. Até porque você acaba fazendo muito exame, às vezes você acha alguma coisa e não necessariamente isso que você achou, a criança tem. Porque não é todo exame que você vai ter que necessariamente a criança tem a doença. Tem muitos falsos positivos. Sim, sim. Aí você faz um exame e encontra assim, cisto renal único. A mãe vai ficar morrendo de medo daquele cisto. Aquele cisto não vai representar nada para aquela criança, mas vai gerar uma angústia. Então, a gente tem... uma coisa que a gente tem que conversar com os nossos colegas. Nem todo sintoma é uma doença. Nem todo sintoma necessita de exames, nem todo sintoma necessita de medicação. Exame, sim, com certeza. E quando a gente pede um exame, a gente gera um custo individual, um custo coletivo, cria uma expectativa. Isso é ruim. E você pede o exame, você tem que saber por que você está pedindo. O que é que você quer ver com o exame e o que é que você quer achar ou não achar. Sim. Pedir o exame para dar um tiro no escuro é a pior coisa que tem. Eu acho que os ultrassonografistas morrem de raiva quando a gente coloca lá, né? Solicita ultrassom de abdômen. E não justifica. A gente quer que ele adivinhe o que a gente está procurando, né? Então, saber por que você... Isso é fundamental. Saber o que você está procurando para guiar aquele ultrassonografista que não é... Aquele tomografista, aquele radiologista, que ele não é um mágico, ele não é um adivinho, ele não tem bola de cristal. Ele tem que saber o que é que você está procurando para direcionar o exame para aquilo. Com certeza. Com certeza. E pedir com parcimônia. Não tá? A gente tem uma arma muito poderosa na nossa mão, que é a caneta. Aquela caneta, se a gente pesar a mão, vai gerar um custo. Um custo para o convênio, um custo para a pessoa, um custo para o SUS, um custo para a família. Aquela família, às vezes, vai tirar dinheiro de onde não tem para realizar um exame que muitas vezes é desnecessário. Então, a gente tem que ter consciência, saber quando pedir, por que pedir. Com certeza. Doutora, quero agradecer muito sua presença aqui. Acho que ficou bem claro a gente falar um pouco aqui. A ideia era só falar um pouco mesmo. Ficou muito claro. Quero agradecer muito a sua presença. Espero que volte mais vezes. Muito obrigada. Estou à disposição. Gostei demais de conversar. É sempre bom conversar sobre medicina e com quem entende de medicina também, né? Com certeza. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal, quero muito agradecer a presença de vocês aqui. Nosso primeiro episódio aqui do podcast. Espero que venham outros. Se inscrevam no nosso canal. Vai vir mais vídeos. Espero que gostem. Se tiver algum comentário, sugestão de vídeos, deixa aqui no comentário pra gente. Muito obrigado.